puderam vir domingo passado, mas domingo nós já iniciamos a primeira parte desse estudo e hoje nós vamos para a segunda parte desse estudo em nome de Jesus. Amém? Aprendemos aqui domingo passado que o significado da palavra Apocalipse significa levantar a ponta do véu e mostrar com clareza aquilo que está oculto. E nós aprendemos também sobre as duas razões por que as pessoas têm medo deste livro. A primeira delas é até mesmo devido aos símbolos e os mistérios que tem neste livro de Apocalipse. Então, muitas das vezes as pessoas elas ficam meio que confusas a respeito desse livro. Por que as pessoas ficam confusas e por que as pessoas não têm muito entendimento sobre o livro de Apocalipse? Porque é um livro que fala muito, há muitos símbolos nele, há também muitos mistérios no livro de Apocalipse, mas quando nós lemos ele com entendimento, com propósito, com a mensagem central deste livro, que é a segunda vinda de Cristo, aí nós não vamos temer a nada em nome de Jesus. Amém? Então a mensagem central deste livro, irmãos, é a segunda vinda de Cristo e o juízo final. Pronto, quer dizer, não há mistério no livro de Apocalipse em nome de Jesus. Amém? O problema é que quando a gente olha o livro de Apocalipse, você pode perceber que tudo que acontece no mundo, pandemia, qualquer problema, qualquer desastre, qualquer tragédia, as pessoas já falam assim, olha aí, é o fim do mundo. Quer dizer, Jesus está voltando, e isso nós aprendemos no domingo passado. Amém? Eu só não vou poder ler tudo aquilo que eu li domingo passado, porque senão nós não vamos dar continuidade aqui ao estudo. Amém? Então, se alguém quiser a mensagem de domingo passado, depois você pode solicitar que a gente vai aí providenciar em nome de Jesus. Amém? Vamos aí para a segunda mensagem de hoje, que eu estarei falando. Eu não ia incluir as igrejas aqui, os candeeiros, os 7 candeeiros, mas nós vamos estar falando sobre eles. Então aqui a primeira igreja, que é a igreja de Efésios, nós vamos estar estudando. Ele diz aí no estudo, as 7 cartas às 7 igrejas do Apocalipse, parte 1. Apocalipse 2, versículo 1 ao 7, ele diz assim: escreva ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência. Não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu achastes mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não cansastes. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. As cartas escritas para as 7 igrejas da província da Ásia, elas representam a Igreja Universal em todos os tempos, mas também
pode ser lida individualmente por cada pessoa. Elas mostram as falhas, as qualidades e passa orientações. A carta sempre é dirigida ao anjo da igreja, ou seja, o representante da igreja. Quase sempre as cartas iniciam com um elogio. Em seguida, apresenta o pecado da igreja. E depois vem a advertência e as recomendações e promessa para a igreja. Jesus se apresenta como aquele que anda entre os 7 candeeiros. Eles representam as 7 igrejas. Apocalipse 1, no versículo de número 20. Então, por que é importante, irmãos, nós aprendermos sobre as 7 igrejas, os 7 candeeiros, as 7 igrejas lá do livro de Apocalipse? Primeiro que ele fala sobre 7 igrejas, e ele destaca, quer dizer, que o Senhor Jesus, ele anda no meio dessas 7 igrejas, sempre alertando, orientando, advertindo essas igrejas, ou seja, mostrando aquilo que eles estão acertando, mas também mostrando a falha, os erros, com o propósito, ou seja, de orientar, advertir, para que aquela igreja continue e ela permaneça na luz da palavra de Deus. Então não é porque, irmãos, alguém é o anjo da igreja, é o líder da igreja, que ele vai acertar sempre. Então, a partir do momento que ele vai errando, Deus tem que ir advertindo através da palavra, e a pessoa precisa ter esta humildade para aceitar a correção, a repreensão que vem do nosso Deus em nome de Jesus. Amém? Assim é a nossa vida. Jesus disse o que para o Pedro? Pedro, você é o Pedro, e sobre a sua vida eu vou edificar o que? A minha igreja. Então, quando ele disse que ele iria edificar a igreja dele na vida de Pedro, ele disse também: Pedro, sobre esta igreja, a porta do inferno não irá o que? Prevalecer. Então, qual é a igreja que a porta do inferno não prevalece? Aquela que Deus edifica, aquela que o Senhor habita nela, aquela que o Senhor faz morada nela. Por isso que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo de Deus. E aqui, de uma forma resumida, detalhadamente, nós vamos entender a primeira carta que foi escrita à igreja de Efésios, a primeira igreja de Efésios aqui. Vamos estudar aqui. Jesus apresenta os motivos da igreja de Éfeso ter sido elogiada. Vejamos, a igreja tinha, o que a igreja tinha, irmãos? Discernimento. Aí nós podemos ler isso em Apocalipse 2, versículo 2, que ele diz assim, ó: conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achastes o quê? Mentirosos. Falsos apóstolos que pregavam falsas doutrinas estavam sendo identificados e sendo o quê? Expulsos. O discernimento vem pelo conhecimento e estudo da palavra de Deus. Temos que examinar as Escrituras Sagradas para sabermos se realmente os ensinamentos que recebemos são divinos ou não. Foi isso que os bereanos fizeram. Então, todos nós, irmãos, que somos cristãos, servos de Deus, nós precisamos examinar as Escrituras, examinar a palavra de Deus. Então, se eu tenho dúvida, por exemplo, sobre qualquer assunto, eu preciso procurar, claro que o meu pastor, e aí quando eu estiver conversando, seja com o meu pastor, ou seja com qualquer pessoa, esclarecendo as dúvidas,
eu preciso que ele me mostre dentro da onde? Da Bíblia, da palavra. Quer dizer, eu não posso, irmãos, pastor, mas alguém falou, ou seja, eu fiz uma pergunta e a pessoa falou, pronto, por isso mesmo, não, mas onde que está escrito? Eu quero saber o que Deus fala, quer dizer, aonde que está escrito isso aí, esta orientação, esse ensino, esse conselho, esta doutrina que está sendo passada para mim. Porque no mundo, irmãos, existem várias igrejas. Existem as igrejas que Cristo edificou e existe igreja que Cristo não edificou. Então, por isso nós precisamos ter o discernimento para saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Aqui essa carta começa dizendo, olha, eu conheço a tua obra, eu conheço o teu trabalho, eu conheço a tua paciência, e você provou que você tem identificado os falsos ensinadores, os falsos mestres, os falsos pregadores, pastores, com doutrinas aí que são doutrinas de demônios e não doutrinas dirigidas pelo Espírito Santo de Deus. E aí, ao perceber, eles logo afastaram essas pessoas, eles expulsaram essas pessoas, porque a partir do momento, irmãos, que alguém ensina, a partir do momento que alguém prega, ele pode influenciar outras pessoas. Está cheio de gente na internet aí, influenciando jovens, influenciando crianças, influenciando as pessoas a fazer tudo o contrário do que diz o quê? A Bíblia. Mas se dizem cristãos, pastor, nem todo que é de Israel é o que? Israelita. Então eu preciso ter discernimento, irmãos. Não é porque alguém se fala cristão, porque alguém é famoso, porque alguém é do mundo gospel, que alguém influencia muita gente, atrai um monte de seguidores, que eu vou seguir o mesmo barco. Paulo disse o que? Sede meus imitadores, como eu sou de quem? De Cristo. Então Paulo estava querendo dizer, olha, sede meus imitadores, porque eu, do mesmo jeito que eu imito a Cristo, eu quero que vocês façam também. Então, sejam imitadores de quem? De Cristo. Aí, Atos 17, versículo 11, aí no nosso estudo, já está aí escrito o versículo, ele diz assim, ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram que, irmãos, assim. Paulo e Silas estavam pregando na sinagoga de Bereia, e os bereanos examinavam as Escrituras, a fim de confirmar a veracidade da pregação. Então, o que esses irmãos aqui, eles faziam, irmãos? Tanto Paulo ali, como também Silas, eles estavam pregando, e cada mensagem que eles davam, eles iam lá com papel e caneta, anotavam tudo aquilo que eles estavam pregando, e eles examinavam se aquilo que eles estavam ensinando estava dentro da onde? Da Bíblia, da palavra. Então, a Bíblia fala que esses irmãos, eles foram mais nobres. Por que eles foram mais nobres, irmãos? Porque eles não ficavam, mas eles são de Deus, olha o milagre, olha a obra que eles fazem, olha a maneira que eles pregam, olha a forma, ou seja, que eles ministram a palavra. Eles não iam pela empolgação, irmãos, eles examinavam, ou seja, tudo aquilo que aqueles homens estavam ensinando pela palavra. Há muitas pessoas, irmãos, que vão, ou seja, porque alguém é muito conhecido, porque alguém, ou seja, não, mas ele é um grande homem de Deus, ela é uma grande mulher de Deus. Então, todo aquele que prega, irmãos, a palavra, ele precisa ter pessoas, ou seja, que vão lá confirmar a pregação, que irão confirmar a palavra, examinando se aquilo que está sendo pregado, se aquilo que está sendo ensinado, realmente está de acordo com a palavra do nosso Deus. Então, as orientações de Deus para esta igreja
ou seja, os elogios para esta igreja é que eles, ou seja, faziam um bom trabalho, eles faziam a obra de uma forma maravilhosa, eles conseguiam identificar quem eram os falsos profetas e por isso eles colocavam esses falsos profetas para correr, para sair. E é isso que nós precisamos fazer, irmãos. Por que existem falsos profetas hoje? Por que existem falsas doutrinas hoje? Porque há pessoas que não examinam a palavra. Há pessoas, ou seja, que acreditam em tudo aquilo que estão falando. Ela pega, vai lá no YouTube, pastor, eu vi isso aqui. Mas você examinou na Escritura? Quer dizer, você viu na palavra de Deus? Pastor, acompanhei, ou seja, uma pregação de alguém, e lá o pastor tal ensinou e falou isso, isso e isso. Então eu preciso, irmãos, examinar tudo aquilo que eu estou recebendo de doutrina e de ensinamento em nome de Jesus. Amém? Vamos ver o segundo ponto aqui. Ele diz aí, trabalhava arduamente em meio à perseguição. Apocalipse 2, versículo 3 diz, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não o que te cansaste. A igreja de Éfeso suportava provações por causa de Cristo, não importa o tamanho das lutas ou batalhas que passamos em nossos dias, devemos continuar anunciando Cristo para quem? Os perdidos. Então, essa igreja, irmãos, nós precisamos identificar os pontos, as qualidades desta igreja e trazer para a nossa vida. Então, esta igreja, ela é uma igreja que sofria com paciência, que ela trabalhava pelo nome de Jesus e ela não se cansava de anunciar a Cristo. Então, na nossa caminhada cristã, nós vamos passar por provações, nós vamos passar por lutas. A Bíblia diz, no mundo tereis o quê? Aflições. Mas ela nos ensina que nós devemos ter o quê? Bom ânimo. Então, por mais que a gente passe por aflições, por adversidade, nós não podemos nos cansar. A Bíblia diz, e não nos cansemos de fazer o quê? O bem. Então nós não podemos parar, cansar. Às vezes vem o desânimo, vem uma luta, vem uma tristeza, a gente quer sair da igreja, a gente quer parar, vem um desânimo, mas nós não podemos parar. Nós precisamos entender que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então esta era uma igreja que trabalhava de uma forma incansável. Quer dizer, eles não paravam de trabalhar, eles estavam ali em contínuo trabalho. Mas agora, irmãos, nós vamos olhar outro ponto, que Jesus fala das qualidades dessa igreja, Jesus mostra os pontos positivos desta igreja, mas Jesus também, irmãos, ele repreende quando nós estamos errados, porque nem sempre nós vamos acertar. Às vezes a pessoa pensa assim, pastor, mas eu estou na igreja, eu dizimo, eu oferto, eu sou marido de uma só mulher, pastor, aos olhos humanos está tudo certo, está tudo bem, está tudo indo, ou seja, estou fazendo tudo conforme a Bíblia orienta. Mas olha o que a palavra de Deus ela diz a esta igreja. Jesus repreende a igreja de Éfeso e apresenta o motivo. Vejamos. Primeiro, tinha perdido o que, irmãos? O primeiro amor. Apocalipse 2, versículo 4 diz, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Os cristãos no início tinham amor intenso por quem? Por Jesus, por sua palavra e pela oração. Mas agora esse sentimento de amor estava ficando para trás. É comum acontecer isso em nossos dias. Muitos no início têm amor para com Deus, para com a oração e a leitura da palavra e etc. Mas com o passar do tempo, esquecem-se de onde foram resgatadas e perdem este primeiro que? Amor. Irmãos,
aqui Jesus mostra o trabalho da igreja, aqui Jesus mostra, ou seja, a dedicação daquela igreja. Aqui o Senhor, Ele mostra, ou seja, que aquela igreja fazia um trabalho incansável, mas aquela igreja estava perdendo o principal, que é o quê? O amor. Quer dizer, o maior de todos é o quê? O amor. De nada adianta eu ter os dons, eu ter a fé, se eu não tiver o quê? O amor. Porque a única coisa, irmãos, que faz com que nós venhamos estar prostrados diante de Deus, é o amor que nós temos por Ele. Então, se a pessoa, irmãos, ela não ama a Deus, jamais ela vai orar todos os dias. Jamais ela vai, irmãos, se alimentar todos os dias da palavra de quem? De Deus. Nós precisamos entender, irmãos, que nós precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa alma e do nosso que? Espírito. Eu pergunto, você fica uma semana sem comer, sem tomar café, sem almoçar, sem jantar? Será que a gente fica? Nós não ficamos, sabe por quê? Porque o nosso corpo tem necessidade. Se a tua alma tem necessidade de Deus, você não vai ficar um dia sem se alimentar. Você não vai ficar um dia sem orar, você não vai ficar um dia sem abrir a sua Bíblia e falar assim: Deus, fala comigo porque eu preciso alimentar minha alma. Eu tenho a necessidade de alimentar minha alma. Só que muitas das vezes, irmãos, a nossa Bíblia fica lá e a gente pega nela no domingo, quando a gente vem aonde? À igreja. Aí eu pergunto, será que você tem esse amor para com Deus? Que às vezes você se esforça, você vem, você diz: pastor, mas eu venho na quarta, eu venho na sexta, eu venho no domingo, eu estou aqui na igreja, eu faço a obra de Deus, eu sou obreiro, eu sou pastor da casa de Deus. Quer dizer, não paramos, estamos movimentando, igual a Marta. A Marta estava como? Correndo de um lado para o outro, e aí ela para e diz: Senhor, o Senhor não se importa, eu estou aqui trabalhando, procurando agradar o Senhor, servindo ao Senhor, e a minha irmã está aí, ou seja, e aí ele diz: olha, mas a Maria escolheu a melhor o quê? A melhor parte, a qual não lhe será o quê? Tirada. Então o problema, irmãos, não é no movimento, no trabalho. O problema está, irmãos, é que muitas pessoas, elas têm deixado o quê? O primeiro amor. Será que nós permanecemos com aquele mesmo amor de quando nós iniciamos? Por exemplo, eu lembro de como eu iniciei na obra. Nós estávamos ontem no Congresso dos Homens que Vencem, e aí depois eu estava jantando ali com o pastor Paulo, o pastor Fernandes Lima, dois grandes homens de Deus, e ali o pastor Fernandes Lima estava falando: poxa, eu lembro do tempo que a gente era auxiliar, do tempo que iniciou o ministério, iniciou a obra. Falou que ficava um monte de auxiliar assim, ali na igreja, eles ficavam orando, falando: poxa, quem o pastor vai chamar para encerrar o culto? E eles oravam, eles oravam, ou seja, buscavam, se consagravam a Deus, apenas para que o pastor chamasse, para que eles pudessem encerrar o culto. Quer dizer, isso é o que, irmãos? Amor. Quer dizer, a pessoa está com o coração voltado ao primeiro amor. Então nós temos que ter, irmãos, esse primeiro amor no nosso coração. O cristão, ele não pode deixar de orar. Todos os dias nós devemos orar, seja 10 minutos, seja 15 minutos, seja 5 minutos, não importa o tempo. Eu não posso deixar de falar com quem? Com Deus. Quer dizer, eu vou falar com Deus, eu vou separar ali: Deus, fala comigo aqui através da tua palavra. Você ora, dobra os seus joelhos, ou deitado, em pé, não importa como que você vai orar. Pega a sua Bíblia, coloca a sua Bíblia perto da sua cama ali. Quando você for dormir, quando você for acordar, abra a sua Bíblia, fala com Deus: Deus, me dá uma palavra, me dá um entendimento, estou precisando de um alimento. Então a gente alimenta, irmãos, nós nos alimentamos praticamente, tem pessoas que fazem 4, 5 refeições por dia, e ela não alimenta da palavra uma hora, um segundo, um minuto, ela não para alimentar o corpo.
Como é que eu vou conseguir, irmãos, vencer? Como é que nós vamos conseguir vencer a tentação? Como é que nós vamos conseguir vencer o pecado? Como é que nós vamos conseguir vencer o inimigo quando ele vier, quando ele se levantar contra nós? Você já percebeu que quando a pessoa não se alimenta, ela adoece? Você já percebeu que quando a pessoa não se alimenta, o corpo dela fica fraco? Por quê? O corpo físico não recebe os nutrientes que deveria receber. Assim é a nossa alma. Nós precisamos receber, irmãos, os nutrientes necessários, revestir aí da couraça da justiça, da armadura de Deus, para que possamos estar firmes e preparados em nome de Jesus. Amém? Então, a igreja não parou, como tem muita gente que não parou. Ele vem à igreja. Quantas pessoas não estão vindo? Pastor, tenho 10 anos de Igreja da Graça. Pastor, tenho 20 anos na igreja. Eu tenho 15 anos. Quer dizer, você não parou. Quer dizer, você está vindo. Mas será que o primeiro amor continua no teu coração? Será que esse amor de Deus, ele está presente na nossa vida? Porque tempo de igreja não me leva para onde, irmãos? Para o céu. Não é o tempo de igreja. Eu preciso entender, irmãos, que esse amor que eu tenho, esse amor que eu sinto, ele precisa ser cada vez mais intenso por Deus. Eu preciso cada dia mais amar esse Deus, meditando na palavra, orando, me alimentando todos os dias, na minha casa, ouvindo louvores, adorando a Deus, assistindo pregações. Estou dizendo, irmãos, que a gente tem que ser fanático, não. Eu estou dizendo que nós devemos ser pessoas apaixonadas por Jesus, aquelas pessoas, irmãos, que a todo momento está se alimentando, a todo momento está buscando uma palavra, um refrigério, um louvor, uma orientação, uma pregação, porque isso aí é muito importante para a nossa vida. De nada adianta você correr para todo lado, vir aqui, você pode até morar aqui na igreja, irmãos, mas se você não tiver esse amor, de nada vai adiantar. Vamos ver aqui a segunda orientação. Jesus orienta e faz uma promessa. Então nós estamos vendo, irmãos, primeiro motivo, nós vemos que a igreja é elogiada. O segundo, nós vimos ali, ou seja, que Jesus, ele repreende a igreja, e tudo há um propósito, e agora ele faz uma promessa. A igreja de Éfeso, ele diz, a orientação, lembra-te de onde o quê? Onde caíste, lembra-te onde caíste, Apocalipse 2:5, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o seu castiçal, e se não te arrependeres. Arrependimento é voltar ao caminho, fazer o que fazíamos antes de perder o que? O primeiro amor. Então, o arrependimento, irmãos, o que Jesus fala? Ele identifica o erro. Ele diz assim, olha, eu admiro o teu trabalho, eu admiro a tua paciência, eu admiro, falando para essa igreja, eu admiro o discernimento que vocês têm da Bíblia, da palavra, porque vocês identificam o erro e vocês colocam o erro para fora. Quer dizer, vocês tiram esses falsos apóstolos, essas falsas doutrinas que estão dentro da igreja. E aí, logo, ele repreende, mas ele identifica dizendo, olha, mas o amor vocês deixaram de lado. Vocês não estão orando mais como vocês oravam antes. Vocês não estão mais meditando na palavra como vocês meditavam antes. E aí ele diz, olha, mas vocês têm que perceber aonde vocês caíram. Quer dizer, nós sabemos, irmãos, eu e você, eu sei quando eu estou bem com Deus e quando eu estou mal com Deus. Ninguém precisa falar para mim que eu preciso orar. Ninguém precisa olhar para mim e falar se eu estou bem espiritualmente ou não. A Bíblia diz, examine, pois o homem é a si mesmo. Aí ele diz, olha, lembra-te de onde você caiu. O que eu tenho que fazer hoje, pastor? Eu tenho que lembrar, não tem que ficar, pastor, mas eu não tenho orado, você não tem que me procurar, você não tem que procurar ninguém para se justificar.
Eu só tenho que lembrar da onde eu caí. Quer dizer, a partir do momento que eu lembro, pastor, mas eu não tenho orado, não tenho buscado, pastor, eu não tenho feito isso, eu não tenho, ou seja, me aproximado de Deus, o primeiro amor já foi embora. Então o que eu tenho que fazer? Lembrar de onde eu caí. E o que eu tenho que fazer depois? Me arrepender. E aí eu tenho que voltar lá no início, irmãos, a fazer aquilo que eu fazia antes. Tem pessoas que dizem, pastor, eu orava todos os dias, hoje eu não oro mais. Pastor, eu li a Bíblia todos os dias, hoje eu já não leio mais. Pastor, todos os dias lá eu colocava louvores para ficar escutando. Hoje com a internet, irmãos, o que não falta é pregação. Hoje com a internet o que não falta é louvores para você adorar a Deus. Tudo depende, ou seja, de nós. Tudo depende, irmãos. Hoje eu vejo que há uma facilidade muito grande para que a gente possa se alimentar da palavra. Só não se alimenta quem não quer, irmãos. Eu todos os dias, além de ler a Bíblia, além de ler um livro que fala de Deus, eu ouço pregações. Quer dizer, seja no YouTube, seja no Facebook, seja lá no Instagram, eu estou procurando sempre me alimentar. Ou seja, sempre buscar um alimento, buscar uma palavra. Então, nós precisamos entender, irmãos, que quando eu volto ao primeiro amor, aí o que ele diz? Vem a promessa. Aí ele diz aí no 2, a promessa é, o vencedor receberá o que, irmãos? A vida eterna. Nós estamos tendo aí, irmãos, as Olimpíadas, por exemplo, e o apóstolo Paulo faz a comparação da caminhada cristã com uma vida de um atleta de Cristo. É claro que lá naquela competição, imagina, são anos de preparo, anos de treinamento, e quando eles vão competir, eles sabem que apenas um vai levar o ouro. Você acha que ninguém quer ganhar o ouro? Todo mundo quer ganhar o ouro. Todo mundo quer o primeiro lugar. Para isso eles se preparam, mas apenas um vai levar. Mas aqui não, irmãos. Aqui a promessa de vida eterna é para quem? É para todos aqueles que perseverarem até o fim, os remanescentes na fé. Então por isso que nós temos, irmãos, ao que vencer, há essa promessa, ou seja, a vida eterna. Aí para terminar, temos que analisar como estamos seguindo a Jesus e após fazer essa análise, consertar o que tem de ser consertado. Então tem coisas, irmãos, que eu não posso fazer, que ninguém pode fazer por você. A Bíblia diz, examine, pois, o homem a si mesmo. Então, nós precisamos nos examinar. Nós precisamos examinar a nossa vida. Talvez você é uma pessoa muito dedicada, como esta igreja. Você ora, você vem à igreja, você honra o seu compromisso, você devolve o seu dízimo, você devolve a sua oferta, você procura fazer tudo direitinho, mas talvez você perdeu o primeiro amor. Eu não posso julgar ninguém, irmãos, eu não posso falar nada da vida de ninguém, até porque eu não fico com você 24 horas, mas é você que tem que se examinar a si mesmo. Pastor, eu não tenho feito isso, o que eu tenho que fazer hoje? Pastor, não fica desesperado não, lembra de onde você caiu, se arrepende e volta a praticar as primeiras obras, e observa se o ensinamento que você está recebendo, se a doutrina que você está recebendo é uma doutrina que vem das Escrituras Sagradas, que ela está de acordo com a palavra de quem? De Deus. Existem doutrinas de demônios também, irmãos. Nós precisamos entender que o diabo, ele pode muito bem distorcer as coisas, e aí se nós não vigiarmos, irmãos, existem aí os falsos profetas também. Então, se você tem a sua igreja, se você tem o seu pastor, busque orientação, busque uma palavra, tem dúvida, busque essa orientação. Não vá pela cabeça de ninguém, irmãos. Nós precisamos examinar tudo aquilo que nós estamos ouvindo à luz da palavra do nosso Deus. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos agora, em nome de Jesus.